Estamos chegando com o Ação Parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso espaço para você ficar por dentro do que acontece aqui na Câmara. Então fica por aí, porque hoje a gente apresenta um projeto de lei para incentivar o empreendedorismo feminino na cidade. A proposta é criar um programa municipal para estimular a criação de projetos produtivos e que agregam valor a mercadorias e serviços feitos por mulheres. Vamos mostrar também alguns resultados do trabalho das frentes parlamentares. Esses são grupos formados por representantes de diferentes partidos e que atuam junto com a sociedade civil para discutir e aprimorar políticas públicas. Nessa edição, você vai conhecer o papel da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte. E aquele tradicional passeio que o programa faz por São José dos Campos hoje estaciona na Rua Francisco Paes. O advogado que deu nome à rua dedicou boa parte da vida à política e obras sociais. Então vamos juntos, que o Ação Parlamentar está começando. E a gente abre o Ação Parlamentar de hoje com informação sobre um projeto de lei que tramita aqui na Câmara para estimular o empreendedorismo feminino na cidade. A proposta prevê a criação de um programa de incentivo a iniciativas lideradas por mulheres. O projeto do vereador Fernando Petiti pretende dar às mulheres o protagonismo estratégico através de ações que você vai conhecer agora. A Malu sempre teve o objetivo de trabalhar em uma multinacional com a garantia do conforto da carteira assinada. Mas, há 9 anos, uma notícia inesperada na família fez com que ela mudasse de planos e se tornasse empreendedora. Foi quando eu fiz uma entrevista para uma multinacional, falei, agora eu passo, agora eu entro. Fui lá, aguardei nesse prazo, nesse intervalo que eu aguardei, eu descobri, uma dor, que é o autismo do meu filho. E aí foi na onde que falei, vamos lá, vamos empreender, Desisti, de ser CLT, desse sonho que eu tinha e fui buscar o meu sonho. Hoje vai fazer 9 anos que eu empreendo nesse ramo de alimentação saudável. Para amenizar as dificuldades de ser dona do próprio negócio, a Malu se especializou. Procurou o apoio do Sebrae e também do Portal das Empreendedoras de São José dos Campos. O grupo atende mais de 500 mulheres na região. A Bruna, idealizadora do projeto, diz que o propósito é unir mulheres com o mesmo objetivo e criar uma rede forte para fazer do sonho de empreender uma realidade. Se tornou um ambiente onde elas podem interagir com outras empreendedoras, com mulheres que estão no mesmo propósito nessa jornada de empreendedorismo, desde as que estão começando agora, até as que já têm a sua empresa mais alavancada. Então, se tornou uma comunidade onde uma apoia a outra, onde nós promovemos encontros para que elas possam expandir as suas redes de negócio, fechar parcerias, buscar indicações. E São José tem sido um celeiro para novos negócios. Segundo a Prefeitura, quase 10 mil empresas foram abertas na cidade nos 9 primeiros meses do ano. Um número alto, mas que não revela uma disparidade do empreendedorismo. As mulheres ainda são minoria no ramo. Para valorizar o papel delas nesse mercado e garantir maior protagonismo, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Fernando Petiti, quer instituir em São José um programa municipal de incentivo ao empreendedorismo feminino. Segundo o Sebrae, nos últimos 10 anos, o empreendedorismo feminino aumentou 16%. Então tem todas as somatórias de você incentivar as mulheres a se tornar empreendedora. Também tem um fator muito importante, Muitas mulheres ainda convivem em um relacionamento abusivo. Então, quando você incentiva a mulher a se tornar empreendedora, ela acaba saindo desse relacionamento, melhora a autoestima dessa mulher, fazendo com que ela crie o seu próprio negócio, trabalhe com a sua comunidade, vire exemplo para os seus filhos, para a sua família e, por que não, para a comunidade. De acordo com o artigo 1º, o projeto prevê incentivar negócios com ideias inovadoras geridos por mulheres. Outra meta é desenvolver ferramentas tecnológicas para ampliar a competitividade delas no mercado, além de oportunidades para a abertura de novas empresas,
como justifica o vereador. Então, por que não criar um programa onde você incentiva diretamente a mulher empreendedora, dando palestras, né, fazendo com que elas tenham cursos profissionais, né, pelo Qualifica, que eu lembro, fico muito feliz que é uma lei de nossa autoria, quando você pensa também que você pode destinar algumas aulas, né, alguns cursos para as mulheres, destinando para o objetivo delas se tornarem empreendedoras, você está construindo uma estrutura, né, fazendo com que as mulheres se sintam mais seguras em arriscar. Recentemente, este tema foi debatido na Câmara, em uma reunião promovida pelo vereador Fernando Petiti. Ele propôs uma roda de conversa com mulheres para incentivar o empreendedorismo feminino e também apresentou o projeto de lei que quer criar um programa municipal sobre o tema. Para Petiti, este é um assunto sério que, para ganhar ainda mais espaço, precisa superar a luta diária do machismo e da misoginia. Então, quando você tem uma administração pública que constrói toda uma estrutura, você já dá uma coragem a mais para essa mulher que já tem a cabeça de empreender, mas ainda falta a coragem, falta algum caminho que a administração pública pode mostrar. Empreendedorismo, apoio a ações que auxiliam pessoas com deficiência, saúde e esporte. Esses são alguns dos temas discutidos pelas frentes parlamentares da Câmara Municipal. Esses grupos reúnem representantes de diferentes partidos e que atuam em conjunto com outros órgãos públicos e com a sociedade civil. O objetivo é aprimorar a legislação e as políticas públicas do município. Com o objetivo de democratizar as políticas públicas e promover debates, as frentes parlamentares exercem um papel muito importante para entender os problemas da sociedade, dar voz às pessoas e buscar soluções. A forma da gente conseguir realmente uma participação, né, dentro da nossa sociedade, ela vai ser tanto com a gente se envolvendo com diferentes movimentos sociais, entrando em contato com os nossos representantes, né, além da gente ir votar lá de 4 em 4 anos. Né, mas é realmente saber estar inteirado do que eles estão fazendo, do que eles estão discutindo, porque assim a gente consegue que algumas demandas, algumas coisas que a gente precisa na nossa cidade, elas sejam efetivamente debatidas. Né, e acho que a frente parlamentar ela ajuda nisso, porque ela vai selecionar alguns desses representantes, então eles vão trazer uma pluralidade de visões, uma pluralidade de partidos, até uma pluralidade de regiões, porque às vezes cada vereador está relacionado a um bairro ou uma região específica, e a gente começa a discutir melhor o que a nossa cidade pode fazer para melhorar. Segundo o regimento interno da Câmara, as frentes parlamentares são grupos de vereadores reunidos com o escopo de debater temas socioeconômicos e culturais de âmbito local. Elas também precisam ser compostas por, no mínimo, 3 parlamentares e podem apresentar relatórios durante as sessões plenárias. Atualmente, há 8 frentes parlamentares em atividade aqui na Câmara. Elas são formadas para atender demandas pontuais da cidade. Além de debater os assuntos, os grupos podem fazer visitas, elaborar projetos de lei, solicitar as informações dos órgãos públicos e até pleitear as verbas parlamentares. As frentes permanecem em atividade pelo tempo que os integrantes julgarem necessário. Um exemplo é a Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, criada em 2018 pelos vereadores Marcão da Academia, com apoio da vereadora Dulce Rita. Ao todo, 11 parlamentares fazem parte do grupo. Entre as principais conquistas está a criação da RIA, a Rede de Inclusão ao Autista, da Carteira da Pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, e incentivo às salas de afeto, que são locais destinados a autistas em espaços públicos e estabelecimentos. Essa é a maior frente parlamentar aqui da casa, a mais duradoura, né? E que tem mais resultados. A gente, junto com mais 11 vereadores, nós fazemos esse trabalho mensalmente, reunindo com a população, reunindo com familiares, reunindo com entidades, com o setor privado, que entende a importância de elaborar políticas públicas, né, para fortalecer cada vez mais o trabalho voltado à pessoa com autismo. Um espaço, inclusive, democrático, que os pais vêm, falam, reclamam, né? A prefeitura coloca todas as secretarias e é importante para que a gente tenha uma visão coletiva das ações. E uma conquista que eu acho muito importante é a carteirinha, né? Ela não é tudo, porque os problemas maiores são a questão da saúde e da educação,
mas é um avanço. Eu acho que a frente ela tem um papel de ouvir muito a população. A frente parlamentar pode ser criada a partir da aprovação de um requerimento físico ou verbal dos vereadores. As reuniões precisam ser notificadas com pelo menos 24 horas de antecedência e não tem tempo limite de duração. Além da frente em apoio à pessoa com autismo, estão em atividade na Câmara as frentes contra a privatização da Sabesp, pela desestatização, esporte e da educação física, pela rede de inclusão do deficiente visual, em defesa do deficiente auditivo e do surdo, em apoio ao paciente oncológico e cardiológico e empreendedorismo. As frentes parlamentares, elas são criadas aqui com os vereadores, independente de partido, né, suprapartidário, mas ela é criada de acordo com a demanda que tem chegado em todos os gabinetes aqui na Câmara. Então, chega essas demandas, vê a necessidade de elaborar, todos os vereadores se juntam, que são dessa pauta, desse segmento, e transformam essa frente parlamentar. A frente parlamentar, ela tem um papel importante aqui na Câmara, que ela reúne um grupo de vereadores que fazem parte dessa frente, para ela, então, discutir especificamente sobre alguma situação. Ela contribui muito para que a sociedade tenha mais representatividade. É um trabalho parlamentar, né? Eu acho que independente dos partidos, a questão da saúde, a questão dos autistas, ela está acima de tudo, né? Então, acho que isso é um aprendizado que a gente já teve aqui nessa casa e que a gente trabalha muito bem. Hora de fazer um intervalo aqui no Ação Parlamentar e no próximo bloco você vai conferir o trabalho da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte. É já já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E olha, a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte da Câmara Municipal tem como função promover estudos e debates sobre projetos que dizem respeito à organização da cidade, políticas de habitação, mobilidade urbana e trânsito. O grupo é formado por vereadores que avaliam e também geram políticas públicas. E a gente preparou uma reportagem para explicar melhor como funciona o trabalho dessa comissão. Desde a fiscalização de uma obra pública até a aprovação de projetos de leis para melhorar o trânsito da cidade. Tudo passa pela análise dos vereadores da Comissão de Planejamento Urbano, Transporte e Obras. Formada por 3 parlamentares, sendo um presidente, um membro e um relator, respectivamente nessa legislatura, o vereador Lino Bispo, Marcão da Academia e Fernando Petit. Passa por eles a responsabilidade de ajudar a construir as políticas públicas na área. As políticas de planejamento, elas têm que também serem percebidas como dinâmicas, porque o espaço ele é dinâmico, a cidade é dinâmica. Então, eu não posso construir uma política e essa política ficar congelada por, 10 anos, como é o caso do plano diretor, muitas vezes. Então, se você tem uma comissão que está ali observando isso, olha, a cidade tem uma dinâmica, determinado setor da cidade está precisando que a gente olhe com mais atenção para esse setor, para esse bairro. Entre as atribuições da comissão está a elaboração de pareceres sobre os assuntos relacionados, por exemplo, à concessão do transporte público. Após a análise dos vereadores da comissão, o documento encaminhado pela Prefeitura é levado para votação no plenário. E é a partir da aprovação destes projetos que são definidas questões simples, como a quantidade mínima de ônibus para atender os usuários, entre outras análises. Qualquer projeto do Executivo ou também de vereador nesta área passa pela nossa comissão para ser analisada, para dar parecer, para o plenário, então, definir. Então, a gente sempre tem feito um trabalho de colaborar, né, com aquele projeto que vem beneficiando a nossa cidade. A nossa comissão ela trabalha para que a gente possa mandar para o plenário votar aquela matéria para beneficiar a população. A comissão ela tem essa função também de fiscalizar,
né? Fiscaliza a verba pública que é implantada de acordo com os projetos que passa por essa comissão, e é o serviço que vai ser executado através do poder público, né? E entre outros projetos também a gente acompanha muito a questão de concessionárias, assim como a Sabesp, assim como outras que possam, tenham um convênio com a prefeitura e que possam beneficiar a nossa cidade. O planejamento urbano interfere no nosso dia a dia. Não importa se você pegar um engarrafamento no trânsito ou até mesmo se seu ônibus atrasar e você perder uma consulta no médico. Todos esses problemas precisam ser prevenidos e pensados por meio de um plano de ação para que as políticas públicas funcionem. E boa parte desses projetos são avaliados e até mesmo os problemas discutidos pela comissão. O cidadão, ele não precisa perceber, ele tem que apenas entender que, primeiro, a sua existência ela é considerada. E o que significa isso? É ele acordar cedo para ir trabalhar, um transporte público eficiente, ter também tranquilidade quando ele vai num sistema público de saúde, da sua demanda ser atendida, da sua doença ser resolvida ou então ser tratada. Ele tem que saber que tem escola de qualidade para o seu filho. Também passa pela comissão o debate sobre a lei de zoneamento e plano diretor, leis que contêm regras importantes para a cidade, como onde é permitido novas construções e quais tipos de atividades podem ser realizadas nos bairros. É papel dos vereadores garantir que a qualidade de vida e o bem-estar da população, além do crescimento sustentável do município, sejam levados em consideração. E a comissão, então, ela faz um estudo daquilo que está sendo proposto para ver se vai trazer benefício para a comunidade. Se não for trazer benefício, a comissão vai dar um parecer contrário àquela matéria para que a gente não torne lei aquilo que está sendo pedido. Mas se trazer o benefício, a gente aprova e a prefeitura aplica a lei no município. Então ele vai estudar, vai verificar o projeto, vai ver se ele tem uma boa competência aqui para a cidade, se ela vai ajudar, se vai se desenvolver, se ele é viável, né? Se tem o que isso vai transformar na nossa cidade. Para se ter uma ideia da importância do trabalho da comissão, desde 2022, 81 manifestações foram realizadas pelos vereadores. Esses pareceres são feitos após consultas ao jurídico da Câmara e à população, com o objetivo de garantir transparência na atuação do poder público. Nós temos que ter essa responsabilidade de fazer os pareceres técnicos para, de fato, atender a população. Não, de repente, um interesse escuso de uma pessoa. É o coletivo, é a maior, né, é a proporção maior. Que a gente possa desenvolver a cada vez mais pela comissão e transformar, dar o parecer para que esse projeto possa ir para a votação e aí a Câmara, a Casa, consegue, através das sessões, dialogar entre todos os vereadores que a gente possa aprovar ou não um projeto que já teve um parecer da Comissão de Planejamento. E por falar em transparência, um instrumento importante previsto na lei orgânica é a audiência pública, um espaço onde os moradores podem opinar e contribuir com o município. E a realização desses encontros pode ser organizada pelos vereadores da Comissão de Planejamento. Nas audiências públicas são apresentados estudos e propostas e é onde a população pode dialogar sobre eles, para garantir que São José, com quase 700 mil habitantes, continue se desenvolvendo. Então é importante que ela participe porque de repente está sendo proposto alguma coisa que ela fala, não, mas isso aí prejudica a gente. Aí ela vai então ter o direito de questionar e nós e a prefeitura temos direito de ouvir, analisar. E se o morador tiver com a razão, você aborta aquilo que está sendo proposto. O plano diretor e lei de zoneamento são grandes projetos que chegam, que essa comissão tem a competência de avaliar tudo isso, abrir audiências públicas, audiência pública na Câmara Municipal, para que sejam debatidos projetos de grande significância como esses têm. A Câmara de São José, ela tem essa prática e ela tem que continuar com essa prática. É trabalhosa, claro que é, porque passa por uma questão educativa, uma educação política da cidade, é a população perceber que ela precisa também usar a sua voz, né? E a Câmara, ela abrir esse espaço, quer dizer, a Câmara conseguir abrir isso e ouvir o cidadão é
muito importante. Então, assim, a gente fala assim, tem que parabenizar, não, é obrigação. Mas quando a gente enxerga que isso acontece, a gente fala assim, que bom que essas coisas acontecem no município que eu moro. E olha, a gente faz o último intervalo aqui do Ação Parlamentar e na volta a gente vai falar sobre a Rua Francisco Paes. É aquele nosso passeio pelas vias de São José dos Campos. Não saia daí que a gente volta já. Voltamos com a Ação Parlamentar e hoje nosso passeio pelas vias da cidade vai estacionar na Rua Francisco Paes, uma das mais conhecidas do município e que fica na região central aqui de São José dos Campos. Francisco Paes foi advogado, escrivão de júri, vereador e também ficou conhecido por sua obra social. Ele foi o fundador da primeira Conferência Vicentina de São José dos Campos e da Casa de Caridade da obra São Vicente de Paulo. Vamos assistir a história desse personagem que teve uma trajetória marcante em São José. Com carro, de ônibus ou a pé, é impossível passar pelo centro e não acessar a Rua Francisco Paes, um dos principais corredores viários da região, que conecta a Rua Vilaça, Praça Afonso Pena e Calçadão. E o nome da via carrega a história de um personagem importante para o município no final do século XIX. Nascido em Jacareí, Francisco Brito Paes era filho de um ex-militar e na juventude seguiu os caminhos do pai. Chegou a lutar na Guerra do Paraguai, mas a violência presenciada fez ele abandonar a farda e vir para São José, onde em 1870 se tornou escrivão de paz e subdelegado. Na juventude dele, depois saindo da Guarda Nacional, ele passa a ser escrivão do subdelegado e escrivão do juiz de paz. Esse foi o primeiro momento dele. E aí logo em seguida, nesse momento, ele passa a ser solicitador. O que era o solicitador? Eram pessoas que tinham todo um preparo prático como advogado. Então ele passou a acompanhar alguns casos e foi se destacando aqui em São José dos Campos como solicitador. Então, vários casos ele passa a assumir nesse momento dele, nessa transição aqui para São José dos Campos. Ainda na década de 70, Francisco Paes ganhava destaque como uma das figuras públicas. Com o estudo, se tornou advogado e, na época, era uma das poucas pessoas que poderia votar e ser votado. Em 1876, se candidatou ao cargo de vereador e, logo na primeira eleição, assumiu o mandato entre os anos de 77 a 80. Ele era uma pessoa muito correta. Como vereador, teve até um caso que ele, enquanto advogado, solicitador, pediram para ele entrar com um processo contra a Câmara Municipal. E ele o fez. Só que os vereadores não gostaram dessa atitude dele. Falou que isso não podia, que ele ia ter que fazer uma opção entre ser vereador ou ser advogado dessa pessoa. E aí ele entendeu que a pessoa tinha direito no que estava pleiteando e ele acaba renunciando à Câmara Municipal para continuar sendo advogado dessa pessoa. Na vida pública teve forte atuação no campo social. Preocupado com a desigualdade, Francisco assumiu o cargo de diretor de uma instituição filantrópica e dividia as funções como promotor público. Indignado com as injustiças, em 1887 se candidatou novamente ao cargo de vereador, onde se tornou presidente do Legislativo em 1888. Abolicionista, teve grande destaque para a execução da Lei Áurea na cidade, que colocou fim à escravidão. Com o fim da escravidão, os problemas sociais da época aumentaram. Sem oportunidades e condições dignas de trabalho, os antigos escravizados sofriam com a fome e a falta de moradia. Por isso, em 1888, Francisco Paes criou uma casa de caridade para acolher os necessitados. Ele criou até um jornal, O Curumim, para ter recursos para bancar, porque não era simples e fácil bancar essa casa. Então ele já de início já criou essa casa de caridade, que depois posteriormente foi para as irmãs, para as pequenas missionárias depois esse trabalho.
Mas desta vez o trabalho como vereador foi interrompido. Ligado à monarquia, Francisco perdeu o mandato após a proclamação da República em 1889. Só que o encerramento da vida pública não o impediu de ajudar as pessoas. Junto com amigos, ajudou a criar a primeira Conferência dos Vicentinos em São José, no dia 2 de novembro de 1893. Eleito presidente do Conselho Metropolitano, contribuiu para construir na cidade uma instituição que até os dias atuais desenvolve um importante trabalho na área social. O importante é começar, é termos aí ideias, é termos pessoas que se aventuram, é termos pessoas que se disponibilizam, como foi o Francisco Paes, né? Muitos desanimam, muitos não conseguem, não pegam o ritmo, acham que não conseguem, mas muitos têm bom resultado. Nós vemos, talvez até dentro da ideia que a gente sabe que o Francisco Paes tinha, né? Que era a ideia de São Vicente, não basta a gente ser santo, não basta eu ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. O último feito de Francisco foi em 1899, com a participação na fundação da Santa Casa de Misericórdia. Francisco Paes morreu em 11 de setembro de 1900, aos 52 anos de idade, e deixou esposa. Ele foi abraçado como filho ilustre da cidade por sua trajetória, como defensor dos pobres e escravizados. Como reconhecimento, foi homenageado em 1913, por meio de um projeto de lei com o nome de uma rua importante da cidade. E nós, São José, precisamos memorizar, sempre relembrar pessoas como ele, foram fundamentais e um personagem fantástico que hoje ainda está presente nas obras da Santa Casa, que ele foi um dos fundadores, como também um dos fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo. Então ele merece ser lembrado para o resto da nossa existência como uma pessoa que foi fundamental para que o que é São José hoje, né? Tão bonita, graças a pessoas tão maravilhosas. E é com essa história que a gente encerra o Ação Parlamentar de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito para te lembrar que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Fica aqui o convite para você se inscrever e seguir o perfil da TV Câmara lá no Instagram. Te espero no próximo programa. Até lá!